Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula de português. Hoje, quinta-feira, dia 22. O nosso conteúdo hoje é um conteúdo novo, então peço que vocês prestem bastante atenção nesta aula, acompanhem a explicação e façam comigo a atividade no caderno 4. Mas antes, vamos começar o nosso momento de oração. Querido Pai, abençoa a vida de cada um dos meus amigos, os guardando e protegendo de todo e qualquer mal que tente assolar a vida deles. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus a proteção para nós, nossa família e nossos amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crianças, atenção, vamos ficar de olho, bastante atentos no que irá ser explicado agora. Observem as seguintes imagens. Perceba que eu não trouxe nenhuma palavra nesta tela, apenas imagens, mas essas imagens elas podem ser perfeitamente interpretadas por vocês. O que é que vocês podem compreender pela primeira cena? Tem um garoto acordando, né? Aqui tem um garoto se exercitando, tem um garoto escovando, tomando banho e se alimentando. Todas essas ações que este menino está praticando, nós iremos chamar de verbos. Então, você vai ter que conseguir compreender que as palavras que indicam ações são chamadas de verbos. Acordar é uma ação. Malhar é uma ação. Escovar é uma ação. Banhar é uma ação. E comer é uma ação. Então, a primeira situação que você deve compreender neste momento é que todas aquelas ações, todas as palavras que indicam ações, nós podemos denominar de verbos, certo? Mais outros exemplos: ler, falar, estudar, brincar, sorrir, respeitar, amar. Todas essas palavras indicam ações. Quando eu digo, por exemplo, que o aluno do quarto ano brinca. Brincar é uma ação. O aluno do quarto ano lê. Ler é uma outra ação. E assim por diante. Então, vamos lá. Verbo é a palavra que indica ação. Mas além de indicar ação, o verbo também pode indicar um estado, um processo. Estado e processo a gente pode entender como sendo a mesma coisa. E fenômeno da natureza. Por exemplo, um verbo que indica ação, cair. Um verbo que indica estado, exemplo, estar. Verbo que indica fenômeno da natureza, chover. Vamos ficar atentos aqui, por exemplo, ao verbo que indica estado. Pela imagem, você percebe que o personagem está doente. Você deve imaginar que quando alguém está doente, ele não fica doente o tempo todo. É um estado passageiro, não é verdade? Você fica doente um dia, 2 dias, dependendo da doença. Mas logo, logo você fica o quê? Curado e volta a ficar bem. Quando eu digo assim que o menino está doente, esse verbo aí está indica o estado como o menino se encontra, que é doente.
Perceba que o menino não praticou nenhuma ação. O verbo não pratica, o verbo não demonstra uma ação, demonstra um estado. Agora, quando eu digo que o menino caiu, aí sim, cair indica uma ação que o menino praticou. E os verbos que indicam fenômenos da natureza são bem fáceis de serem identificados. Chover, ventar, trovejar, todos esses verbos que indicam um fenômeno natural, que é um fenômeno da natureza, também são verbos, certo? Só reforçando o conceito. Os verbos são as palavras que servem para indicar uma ação, um acontecimento, um estado, um fenômeno da natureza. Os verbos são palavras variáveis, ou seja, elas podem variar em número, pessoa, tempo e modo. Todas essas variações nós iremos ver gradativamente, certo? Passo a passo. Exemplos. A Amélia dançou na festa da aldeia. Nós temos aqui um sujeito que é a Amélia. A Amélia pratica uma ação e esta ação está sendo representada pelo verbo dançar. O João gostou da dança. O sujeito aqui é o João, ele também está praticando uma ação e essa ação é representada pelo verbo gostou. A Amélia estava nervosa, mas ouviu muitas palmas. Nós temos aqui dois verbos. Estava, que não indica ação, indica o modo, o estado como a Amélia se encontrava naquele momento. Ela estava o quê? Nervosa. E o outro verbo que indica ação. Ela ouviu. Estas palavras que descrevem ações, dançou, gostou e ouviu, e o que indica estado, que é o verbo estava, pertencem à classe dos verbos. Os verbos, pessoal, eles variam em pessoa e número. Lembra que eu já falei dessa questão da concordância quando eu expliquei para vocês? Eu expliquei os artigos e os numerais, que eles concordam com os substantivos no gênero masculino, feminino, singular, plural. Aqui os verbos também deverão fazer essa concordância em pessoa e número. E aí vocês devem saber quais são as pessoas. Quais são as pessoas? Nós temos a primeira pessoa do singular, que é o eu, a segunda pessoa do singular, que é o tu, a terceira pessoa do singular, que pode ser ele ou ela, e no plural, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, pode ser eles ou elas. Então, é a partir dessas pessoas gramaticais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, nós podemos conjugar os verbos, certo? Então, perceba que aqui na primeira coluna eu tenho eu, tu, ele, que são as pessoas do singular, e nós, vós, eles, que são as pessoas do plural. Conjugando aqui o verbo saltar. Saltar é um verbo de ação. Eu salto, tu saltas, ele salta, nós saltamos, vós saltais e eles saltam. Nas nossas próximas aulas, iremos nos dedicar à questão de conjugar verbos. Hoje é apenas nosso primeiro contato com este assunto. Os verbos, pessoal, também variam em tempo, para indicar se o acontecimento é passado, presente ou futuro. Passado. Ontem eu joguei. Essa frase aqui você consegue perfeitamente compreender que a ação de jogar foi realizada no passado. Ontem já aconteceu. Mas esse mesmo verbo ele pode ser realizado hoje. Hoje jogo. Então, jogo aqui é o verbo jogar conjugado no presente. Amanhã jogarei. Amanhã é futuro. Jogarei é um verbo que está conjugado em que tempo? No futuro. Lembrando que a palavra passado nós podemos também chamar de pretérito, certo?
Passado e pretérito você pode entender como sendo a mesma coisa. Então, joguei é um verbo que foi conjugado no passado, indica algo, uma ação praticada no passado. Jogo é uma ação praticada hoje no presente. E jogarei é uma ação que será praticada no futuro, amanhã, por exemplo. Observem a seguinte tirinha. Eu vou correr e eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Vamos observar aqui a fala do primeiro quadrinho. Eu vou correr. Nessa fala aqui do personagem, vocês acham que é uma ação que ainda vai acontecer? Eu vou correr? Sim, né? Ele está falando de uma ação que ainda vai praticar. Eu chamo a atenção de vocês aqui para a pessoa gramatical. Eu, que é a primeira pessoa do singular, certo? Eu é a primeira pessoa do singular. Eu, novamente, ó, vou ficar aqui e comer donuts. Perceba que aqui também na fala do Garfield é uma ação que ainda vai realizar. Eu vou ficar, né? Eu vou praticar a ação de ficar lá no lugar onde ele está e ainda vai comer o donuts, né? Que é uma comida. Então, percebam, pessoal, que os verbos eles irão indicar ações. Se for um verbo de ação, indicar que essa ação aconteceu no passado, que ela acontece hoje no presente e que ela pode acontecer, que ela ainda vai acontecer no futuro, tá bom? E que você deve compreender que estes verbos estarão acompanhados das pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, que são as pessoas do singular, nós, vós, eles, que são as pessoas do plural. Convido vocês agora a estarem abrindo o caderno 4, na página 19, para responder comigo uma atividade sobre este assunto. Então, vamos lá. Todo mundo abrindo o seu caderno 4, na página 19. Vejamos. Já estou com o meu material aqui aberto. Caderno 4, página 19, estudando a gramática, verbo e concordância. Leia com atenção a história em quadrinhos. Chachado. Acompanhe a leitura pelo caderno de vocês. Adoro a chuva. Ela traz de volta tudo que a seca levou embora. O verde das plantas e as pessoas que haviam fugido para as cidades grandes. Chachado, conta de novo aquela história bonita. Bem, era uma vez o reino de São Paulo, lá chovia mais de uma semana seguida. Oh, e as ruas? As ruas viraram rios e as casas se enchiam de água até o teto. A natureza é uma mãe, né, Zé Pequeno? Ela sempre dá um jeito de arranjar água para a gente, mesmo não tendo nada para ela mesma. Numere os quadrinhos. No quinto e no sexto, os acontecimentos se passam no presente, no passado ou no futuro. Então, você vai fazer duas coisas aqui na letra A. Primeiro, numerar os quadrinhos e depois observar se no quinto e no sexto os acontecimentos se passam no presente, passado ou futuro. Enumerar é muito fácil. Os quadrinhos já estão na ordem, tá certo? Só lembrando que os quadrinhos já estão na ordem, basta que você coloque o número em cada quadrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que vocês já enumeraram, voltem no quinto e no sexto. No quinto, nós temos o seguinte. Bem, era uma vez o reino de São Paulo, lá chovia mais de uma semana seguida. Sexto quadrinho.
Oh, e as ruas? As ruas viravam rios e as casas se enchiam de água até o teto. Observem os dois quadrinhos, o quinto e o sexto, e me digam se essas ações que são apresentadas no quinto e sexto quadrinhos, se elas apresentam ações no presente, no passado ou no futuro. E aí, já sabem a resposta? Se vocês colocaram que é passado, parabéns, acertaram. A resposta é passado, na letra A. Letra B. Que palavras você observou para responder ao item anterior? Então, o que é que tem no quadrinho 5 e no quadrinho 6 que nos indica que essas ações foram realizadas no passado? Foram os verbos, certo? Porque são os verbos que indicam para a gente que as ações aconteceram no passado, ou que de repente acontecem hoje no presente ou no futuro. Mas os verbos, quais são? Chovia, viravam, enchiam, certo? Então, são esses verbos, são essas palavras que indicam que essas ações aconteceram no passado. Os verbos chovia, viravam e enchiam. Lembrando também que a expressão era uma vez, apesar de não ser verbo, né, é uma expressão que também denota aí o tempo passado, tá bom? A expressão era uma vez. Por mais que o era é um verbo, que é do verbo ser, mas a expressão era uma vez também indica passado. Mas na letra B você coloca apenas os verbos chovia, viravam e enchiam, certo? Vamos passar adiante. Se não estiver atrasado, continua respondendo comigo a página 20. Se estiver atrasado, pausa o vídeo, responde a questão 1, letra A e letra B, e depois dê prosseguimento na página 20. Aqui na página 20, nós temos a questão 2. No primeiro quadrinho está escrito: ela traz de volta tudo que a seca levou embora. Há dois tempos verbais nessa frase. Quais são eles? Quando ela fala em tempo verbal, quando a questão fala tempo verbal, é para você relacionar com pretérito, né, que é o passado, presente ou futuro. E quais palavras que trazem essa relação de tempo? São os verbos. Nós temos aqui traz, que é uma ação, né, do verbo trazer, e levou, que é uma ação do verbo levar. Traz e levou. Vejamos. Quando a frase diz assim, ela traz. Vocês acham que traz é uma ação que já aconteceu no passado ou pretérito, que acontece hoje no presente ou que acontecerá no futuro? Ela traz. Traz é presente. Isso mesmo, traz é presente. E levou. Levou é uma ação que já aconteceu, então é passado. Então, traz presente, levou passado. Respondam aí no caderno de vocês. Traz presente, levou passado. Letra B. Se colocássemos o primeiro verbo da frase no futuro, como ficaria? Qual é o primeiro verbo? Traz. Imagine só, como é que ficaria escrito o verbo traz no futuro? Como é que ficaria a frase no futuro? Ela, como é o verbo trazer no futuro? Quem ainda vai trazer? Trará. Muito bem, trará. Ela trará de volta tudo que a seca levou embora. Trará tem acento no segundo A, certo? Ela trará de volta tudo que a seca levou embora. Trará. Letra C. Que palavra foi alterada no item anterior
para marcar a mudança do tempo em que foram narrados os acontecimentos. Na letra B, quando você reescreveu esta frase, você mudou uma palavra. Qual foi a palavra? Foi a palavra traz, porque você teve que tirar o Z e colocar o RA para ficar no futuro, trará. Então, na letra C, a palavra que você mudou, modificou, é a palavra traz, tá bom? Lembrando que estamos falando de verbo. E essas mudanças na palavra, elas são bastante comuns, especialmente quando você vai fazer a mudança de tempo. É o mesmo verbo, o verbo trazer, mas no passado ele é escrito de uma forma, no presente de outra forma e no futuro de uma outra forma. Então, dependendo do tempo, dependendo também da pessoa, você vai escrever esse verbo de maneira diferente. Então, foi por isso que na letra C, a palavra que você modificou, alterou, foi a palavra traz. Porque aqui na frase o traz está no presente e na letra B você colocou o mesmo verbo no futuro. Por isso que houve essa alteração, certo? Então, letra C, resposta traz. Dando continuidade, vejamos o que consta na questão 3. Leia a notícia. Índios brasileiros de várias etnias se reúnem no Parque da Água Branca. Os índios brasileiros, considerados em sua totalidade, falam cerca de 180 línguas diferentes. Para lembrar a cultura indígena e suas riquezas, acontece no Parque Água Branca, durante todo o mês de abril, o Oca de Versos, AUE, de literatura indígena. O evento contará com a presença de índios de diversas etnias e lugares do Brasil, como Guarani, Pataxó, Munduruku, Pacararu, Caingangue. Eles darão oficinas de artes, mostrarão suas músicas e contarão suas histórias. Destaque para o bate-papo com o escritor Daniel Munduruku, que já ganhou o prêmio Jabuti para a apresentação do coral Guarani da aldeia Crucutu, com 25 índios de várias idades, e para a apresentação do bico Pancararu e os escondidos, que se vestem com roupas de palha. Converse com os colegas e o professor. Do que trata a notícia? Vocês, pela leitura, devem imaginar que esse trecho da notícia está tratando de um evento, né, que é realizado pelos indígenas. É um evento que será realizado numa cidade, né, no parque de uma cidade. Letra B. Volte ao texto e observe que há algumas palavras circuladas. Quais são essas palavras? Falam, contará, darão, ganhou e vestem. Marque com um X a opção correta. Essas palavras têm a função de indicar ações, processos ou estados, dar nomes às pessoas ou caracterizar pessoas. O que é que vocês acham? Marquem no caderno de vocês. Já marcaram? Se vocês marcaram no primeiro quadrinho, parabéns! Realmente a resposta é indicar ações, processos ou estados. Porque o que dá nome às pessoas são os substantivos. E o que caracteriza as pessoas são os adjetivos. As palavras que estão circuladas são verbos, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, questão 3, letra B, primeiro quadrinho. Indicações, processos ou estados. Se não tiver atrasado, continue comigo na próxima página. Se não, dê uma pausa, conclui a página 20 e depois dê prosseguimento. Na página 21, nós temos a questão número 4. Leia o trecho. Os verbos podem marcar 3 tempos na língua portuguesa: passado, algo que já ocorreu; presente, o que está acontecendo aqui e agora; e o futuro, aquilo que ainda vai se realizar. Veja o exemplo a seguir.
Os índios foram, são e serão importantes para o país. Nessa frase, os verbos sublinhados estão respectivamente no passado, que é foram, presente, que é o verbo são, e futuro, que é o serão. Pinte no texto da atividade 3 as palavras indicadas a seguir. Verbos no presente, verbos no passado e verbos no futuro. Então, você vai voltar na questão anterior, do texto da questão 3. Você vai observar os verbos e você vai pintar nesse trecho de azul verbos que estão no presente, de verde verbos que estão no passado e vermelho verbos que estão no futuro. Então, eu vou marcar aqui um tempinho maior para que todo mundo agora possa voltar no texto e fazer essa marcação com as 3 cores, tá bom? Lembrando que não é para pintar somente os verbos que já estão circulados. Vejam também outros verbos. Para que vocês não demorem muito nessa questão, iniciem logo com os verbos que já estão circulados, certo? Bem, iremos agora fazer já a correção. Irei mostrar para vocês quais verbos vocês deveriam ter pintado e com a cor correta, tá bom? De azul são os verbos que estão no presente. Por exemplo, falam é presente, então deveria pintar o falam de azul. Vestem, aqui no finalzinho também é outro verbo que está no presente, então falam, vestem, azul. De verde, que é passado, ganhou, certo? Ganhou. De vermelho, que é futuro, darão, contará, contarão. Ó, contarão também é futuro, tá bom? Então é vermelho. Então, repetindo, falam e vestem, presente, azul. Ganhou é passado, então é verde. Futuro, darão, contará, e o contarão aqui que não está circulado pelo texto, mas também é um verbo que está no futuro. E mostrarão também, ó, mostrarão e contarão, certo? Tanto mostrarão como também contarão estão no futuro, certo, pessoal?
Nós vamos agora passar para a questão número 5. O evento de que o texto da atividade 3 trata ocorreu antes da publicação do texto ou depois? Justifique sua resposta com termos da notícia. O que é que vocês acham? Observem aqui as palavras que estão no texto. Por exemplo, o evento contará, eles darão, mostrarão e contarão. Se o texto apresenta verbos no futuro, indicando ações que ainda irão acontecer, é porque o evento ainda não aconteceu, não é verdade? Então, a pergunta é, o evento do texto da atividade 3 ocorreu antes da publicação ou depois? Ocorreu depois. Então, o evento ocorreu depois, já que no texto existem verbos no futuro, como contarão, contará, darão, mostrarão. Certo? Então, resposta à questão 5 é: o evento aconteceu depois da publicação do texto, pois ele apresenta verbos no futuro. É essa a justificativa. Dando continuidade, vejamos o que diz a questão número 6. Leia as informações com atenção. Verbos são palavras que sofrem modificações na sua forma para indicar o tempo, presente, passado ou futuro, e que acontece aquilo que expressam. Os verbos podem indicar estado, por exemplo, ser e estar, ação, por exemplo, correr, nadar, fazer, posse, ter, possuir, desejo, querer, pretender, necessidade, precisar, necessitar, fenômenos na natureza, chover e trovejar. Certo? Bem, pessoal, vocês irão responder agora sozinhos as páginas 22 e também as páginas 23, tá bom? Então, a nossa videoaula termina por aqui. Vocês continuarão respondendo sozinhos as páginas 22 e 23. Daqui a pouco, vocês podem estar me enviando para que eu possa fazer a análise com vocês, a correção das páginas 22 e 23, tá bom? Na nossa próxima aula, daremos continuidade a este mesmo assunto, farei comentários a respeito das questões da página 22 e da página 23 e continuaremos exercitando o conteúdo verbos, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.